Amém, igreja? Eita, tá alto, tá bem? Bom dia. Tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus, dá tudo certo. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Todo mundo tomou café da manhã? Amém? Eu tomei café também porque agora eu sou um homem casado, né? Antes eu não tomava café da manhã porque eu não tinha esse costume, né? Agora minha esposa, ela tá me ajudando a ser uma pessoa melhor, né, amor? Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio muito grande. Então, o apóstolo já me apresentou aqui. Eu sou o Matheus, vocês me conhecem. Eu e a Nath, a gente cuida dos adolescentes na Renovada Team, maravilhosos. Né? Eu estou na igreja faz 10 anos. Né? Cheguei aqui na igreja em 2013. Inclusive, uma coincidência muito grande. Né? Ontem, dia 29, fez 10 anos que eu aceitei a Jesus. Né? Olha. Então... E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Eu estou muito feliz, muito honrado mesmo, de poder compartilhar uma palavra aqui com os meus irmãos. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar rapidinho de novo? Feche seus olhos aí, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós te amamos. Obrigado, Deus, por nós estarmos na sua casa aqui nessa manhã, Senhor. Obrigado pelo louvor. Obrigado por tudo que o Senhor preparou aqui, Pai, para nós estarmos aqui. Cada pessoa que trabalhou para que esse culto acontecesse. E nesse momento, Espírito Santo, nós queremos que o Senhor venha falar conosco, que nesse momento o Senhor possa, através dessa palavra, Pai, o Senhor possa revelar no coração de cada um, na mente de cada um, no espírito de cada um aqui dos meus irmãos, Pai. Aquilo que o Senhor quer tratar em nós como igreja, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Deus. Que os nossos corações estejam abertos. Nós declaramos, Espírito Santo, que o Senhor tem liberdade de fluir aqui em nosso meio, Pai. Nós queremos ouvir do Senhor, Pai. Então, toma conta e nos conduza em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, glória a Deus. Pessoal, Bom, o tema dessa palavra aqui é a voz que nos chama, é a voz que nos sustenta. Amém? Glória a Deus. E aí eu ia pedir, se você puder abrir sua Bíblia comigo, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Em primeiro lugar aqui, né, o primeiro versículo, eu queria que você pudesse abrir em João 10. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 10. A gente vai ler ali do versículo 22 ao versículo 30. Amém? Bem, acho que deu tempo aí de abrir, né? Vamos lá, pessoal. Eu vou ler aqui, tá bom? E a Bíblia diz assim: era inverno e Jesus estava em Jerusalém, na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como o Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que eu realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são as minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Amém? Amém, gente? Então, aqui na palavra de Deus, a gente consegue ver que Jesus, ele fala muito claramente, né? Olha, vocês não creem em mim, vocês não acreditam em mim, porque vocês não são as minhas ovelhas. E aí ele fala, porque as minhas ovelhas, elas me ouvem. Amém? Quantos aqui são ovelhas do Senhor? Levanta a mão em nome de Jesus. Amém? Então, nós como ovelhas, nós precisamos ouvir aquilo que Jesus, aquilo que o Senhor, aquilo que o Pai tem falado a nós. Amém? E aí fica uma reflexão para nós aqui na introdução dessa palavra. O que nós temos ouvido nos dias de hoje? A gente tem informação demais em muito lugar, né? Tem barulho demais no Instagram, no jornal, YouTube, podcast, tem um monte de coisa aí. Onde você piscar tem informação. Você vai pegar o metrô, tem informação na televisão do metrô. Você liga o rádio, tem informação no rádio. E a gente consegue ouvir notícias de todo tipo, né? A gente fala que o mundo está perdido, né? Tantas coisas. Mas o que tem fundamentado a nossa fé? O que tem nos sustentado? O que tem baseado aquilo que nós temos caminhado? É a voz de Jesus, que é o nosso bom pastor,
ou nós temos nos deixado levar por aquilo que o mundo tem falado, por aquilo que o mundo tem anunciado, por aquilo que o mundo tem pregado, pelas notícias ruins, pelas notícias más. E aí fica uma reflexão para nós, porque se nós, como eu perguntei aqui, se nós somos ovelhas do Senhor, nós precisamos ouvir aquilo que Jesus tem para nós, amém? Nós precisamos ouvir aquilo que o nosso bom pastor tem para nós. Nós não podemos, como ovelhas do Senhor, nos permitir sermos pastoreados por qualquer coisa, pelas pessoas que falam qualquer coisa. Né? Nós temos uma igreja séria, nós temos uma igreja consolidada, glória a Deus por isso, e aqui nós somos bem pastoreados. E Jesus, né, o Senhor nos pastoreia através dos nossos pastores, dos nossos líderes, amém? Então nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, àquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. E aí, em cima desse versículo, em cima dessa base de que nós precisamos ouvir, né, e discernir a voz do Senhor para as nossas vidas, a gente vai estudar a vida de um personagem bíblico hoje, lá do Primeiro Testamento. E aí, se você puder abrir sua Bíblia de novo comigo aí em 1 Reis, capítulo 17, a gente vai falar sobre Elias, amém? Elias, ele foi um profeta, ele foi um homem de Deus ali na nação de Israel, e ele foi um homem que ouviu a voz de Deus, ele discernia a voz de Deus, e ele não só ouviu a voz de Deus chamando, né, ele ali para começar uma obra, mas ele também foi sustentado pela voz de Deus, que é o tema da palavra que a gente vai falar hoje, amém? Amém? Amém, glória a Deus, tá bom. Bom, então a gente vai começar lendo aqui 1 Reis 17. Deixa aberto aí sua Bíblia em 1 Reis 17, que a gente vai ler alguns versículos que está aí hoje, beleza? E o primeiro versículo que a gente vai ler aqui é o 1 mesmo. E a Bíblia diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Amém? E aí, se você começar a ler o livro de Reis, né, Elias, ele surge na história aqui. Aqui é o começo, aqui em 1 Reis 17, é aqui onde nós começamos a observar, a ler sobre a história, né, do profeta Elias. E nesse momento, onde ele profetiza, onde ele fala ali para Acabe, que era o rei de Israel na época, que não haveria chuva até que ele profetizasse, até que ele falasse, naquele momento era onde a jornada dele estava começando. Né? E aquela jornada que Deus estava chamando nesse momento, né, para aquilo que nós vamos falar hoje, era esse tempo de seca. Né? E muitas vezes a gente escuta a voz do Senhor nos chamando, muitas vezes você escuta a voz do Senhor te chamando para um ministério, para você liderar uma célula, ou Deus te chamando para você ter um novo desafio no seu trabalho, para você abrir um negócio, para você fazer alguma coisa na sociedade, alguma coisa que seja relevante, ou Deus está te incomodando para você estudar alguma coisa, para você estudar uma nova língua, para você se capacitar, para você, enfim, crescer na sua vida profissionalmente, ou Deus está falando para você ter algum posicionamento ali na sua família, para que mude a realidade da sua família, e às vezes, né, vou falar na maioria das vezes, para não falar todas as vezes, quando Deus nos chama, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar desafios. E aqui, quando Elias ele profetizou que teria um tempo de seca até que ele falasse, ele passou pela seca também. Ele não foi lá só profetizar e falou, vai ter uma seca, mas eu vou para um lugar que tem água. Não, essa seca atingiu a vida dele também. Né? E quando Deus nos chama para alguma coisa, nós precisamos entender que nós vamos enfrentar desafios. E aqui Elias, quando ele começou a jornada aqui dele, o primeiro momento ali ele ia enfrentar uma seca por algum tempo. Né? Amém? E aí, nós precisamos entender que quando Deus fala com a gente não pode duvidar que Deus falou. Porque se Deus falou para você fazer alguma coisa, se Deus falou para você fazer alguma coisa no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, se você sabe que foi Deus que falou, não duvide do que Deus falou para você. Eu nem coloquei aqui no esboço, mas tem um testemunho, que a Nath sabe disso, né? Nossos líderes também. A nossa célula nasceu de um jeito engraçado. Né? A gente estava em pandemia ainda, aí eu estava orando, tendo tempo com Deus ali e tal. Aí eu falei, estou orando pela célula, né? Eu participava de outra célula na época, e Deus tinha falado para a gente começar uma célula num Zoom ali com os pré-adolescentes, né? Aí eu falei, nossa Deus, mas a gente já tem uma célula, né? Vai fazer mais uma célula, tá bom. Aí eu conversei com a Nath, que era minha noiva na época, né? A gente não era casado ainda.
Falei, amor, eu sei que parece meio loucura, a gente já tem célula, mas Deus falou para a gente fazer mais uma aqui. Aí ela falou, tá bom. Aí a gente fazia o Zoom mais cedo, né, com os pré-adolescentes. Depois a gente ia para nossa célula ali com o Diego, na época, participar do outro Zoom. E aí, depois passou a pandemia, tudo, a nossa célula nasceu aí. Foi num momento onde a gente não tinha anfitrião, a gente não sabia quando acabasse a pandemia onde que a gente ia fazer a célula, a gente não sabia se ia ter gente na célula. A gente só foi. Deus falou assim, abre uma célula, a gente, tá bom, vamos abrir do jeito que estava. E aí, quando acabou a pandemia, chegaram 2 pessoas na célula que falaram, meus pais falaram que a célula pode ser aqui em casa. A gente falou, nossa, que isso, cara, ó, Deus provendo mesmo, Deus abrindo caminhos. Então, quando Deus fala com você no seu tempo com Deus, na sua vida de oração, quando Deus fala com você no culto, você não pode duvidar que Deus está falando. Por mais difícil que seja, se Deus está falando que você vai chegar lá, você tem que saber que você vai chegar. Porque aquele que promete é aquele que sabe todo o seu futuro, é aquele que nos criou, é aquele que nos conhece. Amém? Então não duvide daquilo que Deus falou com você. Amém, gente? E aí, no primeiro momento aqui, esse foi o começo da história de Elias. Então foi Deus apontando para onde Elias deveria ir. Foi a voz que direcionou ele no início da jornada. Da mesma forma que Deus nos direciona no início da nossa caminhada com Ele. Amém? E aí, depois que Deus nos impulsiona, depois que Deus nos direciona, depois que Deus fala para onde nós devemos ir, nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus para que nós venhamos ser sustentados durante a nossa jornada. Porque se Deus falou para nós irmos até o final, mas até o final a gente para de ouvir a voz de Deus, nós vamos perecer no meio do caminho. E Deus ele não quer que nós, como igreja, como filhos, venhamos parar no meio do caminho. O Senhor quer que a gente chegue até o final, até a promessa que Ele falou conosco no começo. Amém? E aí, o primeiro ponto aqui que nós vamos falar aqui hoje, essa aqui foi só a introdução, tá bom? E aí o primeiro ponto que nós vamos falar hoje, foi o primeiro lugar que a voz do Senhor direcionou Elias, foi para que ele fosse para Querite. Amém? E aí, vamos ler aqui onde está 1 Reis 17, do versículo 2 ao versículo 6. E a Bíblia diz assim, então o Senhor disse a Elias, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. E Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Amém? Nesse primeiro momento aqui já é a voz de Deus sustentando Elias durante a jornada. E eu não sei se você sabia, mas Querite significa um corte, significa uma separação. Né? E no versículo 2 ali, no versículo 3, na verdade, Deus estava falando para Elias, vá para o leste e esconda-se. Né? E na nossa jornada, na nossa vida com Deus, existem momentos onde Deus fala para nós nos escondermos, para nós nos separarmos, para termos uma provisão direta de Deus. Né? Então eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas no momento onde nós somos guiados pela voz do Senhor, vão ter lutas que você vai travar sozinho com Deus. Vão ter momentos onde vai ser você e Deus vai querer que você dependa única e exclusivamente dele. Ali, Elias ele profetizou e Deus falou, olha, você precisa ir para esse lugar de separação, você precisa se esconder nesse lugar, onde ninguém vai te ver, ninguém vai te achar, e ali você vai ter uma provisão direta de mim, eu mesmo vou te alimentar através dos corvos. E aí Elias falou, tá bom. Né? Então naquele lugar, Elias ele estava indo para um lugar onde ele sabia que a provisão deveria vir diretamente do Senhor. E nesse lugar de ser separado, nesse lugar de nós estarmos sozinhos, nós precisamos buscar e depender única e exclusivamente do Senhor. Amém? E como eu falei aqui, vão ter momentos, gente, eu vou chegar lá depois, tá? Mas tem lutas que nós travamos, nós e Deus. Tem momentos na sua vida que Deus vai falar, olha, nesse momento você precisa aprender a confiar em mim. E era o que Deus estava falando para Elias, nesse momento você precisa ver que eu sou Deus na sua vida. E se eu falei que vai ter seca, né, eu vou ser o Deus que vai prover também durante a seca. E nesse momento, Elias era um momento onde ele estava sendo separado para ter um novo nível de intimidade, de relacionamento com Deus. E na sua jornada, no seu trabalho, na sua vida com Deus, na sua família, muitas vezes vão ter problemas que você vai precisar chegar no seu quarto, onde você vai estar separado, onde você vai estar escondido,
e onde você vai falar, Deus, eu não aguento mais, eu preciso que o Senhor venha na minha vida. E o Senhor, Ele vai prover esperança, Ele vai prover disposição, Ele vai prover tudo aquilo que você precisa para lutar aquelas batalhas. Então, quando nós começamos a nossa jornada com Deus, no primeiro lugar, o primeiro estágio onde Deus nos leva para ser sustentados é um nível de dependência completa dEle. Eu não sei qual é a dificuldade, o problema que você tem passado no seu dia, mas o que Deus está falando hoje para você é, talvez você precisa depender um pouco mais de mim. Talvez você precisa entender que eu estou te levando para um lugar onde você vai se separar do seu problema, onde você vai se esconder daquilo que tem te afligido e você vai buscar o único que pode trazer a resposta, o único que pode trazer solução para aquilo que tem sido o seu problema. Amém? Glória a Deus. E então esse é o primeiro momento ali onde a voz de Deus levou Elias para que ele se separasse, para que ele se escondesse, para buscar mais do Senhor, e nós precisamos fazer isso também, amém? Mas não é só isso, né? Se a gente for ler no versículo 7, eu pedi para você deixar aberto aí. Tá fazendo sentido? Tá dando para entender? Amém, então tá bom. No versículo 7, diz assim, depois de algum tempo, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra, né? Então, nós precisamos entender que nós precisamos depender única e exclusivamente de Deus, amém? Mas tem momentos que Deus fala assim, olha, a provisão vai vir do seu tempo com Deus, é uma luta que nós vamos passar sozinhos, mas não é toda luta que a gente consegue e não é toda luta que nós devemos passar sozinho. E aí Deus queria ensinar para Elias outra coisa. E é isso que nós vamos ler no nosso segundo ponto, amém? O segundo lugar que a voz de Deus falou para Elias ir é a cidade de Sarepta. E aí eu queria que você lesse comigo do versículo 8 em diante. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 16. Tá bom? E aí a Bíblia diz assim. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Ela fez conforme Elias disse, assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você sabia também, né? Para mim foi novo, né? Quando eu estava preparando esse esboço aqui. Mas Sarepta significa ali, no original, um lugar de fundição, né? E eu não sei se todo mundo conhece, talvez o apóstolo, como ele foi técnico mecânico aqui, eu também fiz técnica em mecânica. O processo de fundição, ele é uma técnica onde ele pega metais e ligas, né, coloca numa alta temperatura para moldar aquele material ali que era sólido, né, e se torna líquido no molde daquilo que é o objetivo final dele, né? Então, quando nós falamos de fundição, nós estamos falando ali de moldar o material, né? E esse segundo lugar onde a voz de Deus sustentando Elias, estava levando ele, é falar, olha, você já aprendeu que você precisa depender de mim, você já aprendeu que eu sou Deus da sua vida, agora em segundo momento, você precisa ser moldado. E quando nós falamos de ser moldado, o Senhor Deus, naquele momento, estava falando, olha, antes a provisão veio direto de mim, do corvo, tal, mas não tinha ninguém. Agora a provisão vem através de uma pessoa, a provisão vem através de uma viúva, né? Ou seja, quando nós tem momentos que nós vamos passar sozinhos, mas tem momentos que nós precisamos aprender juntos. E nós precisamos aprender juntos como igreja. Amém? Naquele momento ali, eu não sei se você
penso assim, mas às vezes eu fico viajando assim, enquanto eu estou lendo a Bíblia, eu fico pensando, cara, vamos se colocar no lugar de Elias aqui. Elias, ele foi para um lugar separado, onde Deus falou, olha, eu vou te prover através do corvo, beleza. Então ele falou, beleza, Deus vai prover e tal. E aí naquele momento, Deus falou, agora você vai receber o seu alimento através de uma viúva, através de uma pessoa. Né? Então Deus vai usar uma pessoa para te abençoar. E ali, ele poderia muito bem falar, não, Deus, mas o Senhor já me alimenta diretamente, eu não preciso que o Senhor use alguém, o Senhor pode falar diretamente comigo. Né? E o que isso ensina para nós? Às vezes a gente acha que a gente é crente demais, às vezes a gente acha que a gente é bíblico demais, e não precisa de ninguém. Né? Eu vou na célula, mas eu não preciso falar com o meu líder o meu problema, porque meu líder ele não vai me ajudar. Eu falo direto com Deus, eu oro com Deus, eu falo sozinho com Deus. Deus conhece meu coração, Deus sabe o que eu estou passando. Né? Às vezes a gente não se abre para falar o nosso problema com os nossos líderes, com os nossos pastores, com os nossos amigos e falar, cara, eu preciso de ajuda. E nesse momento que nós lemos aqui, Deus falou que Elias ia receber o alimento através de uma viúva, só que ele teve que chegar para a viúva, ele teve que ser humilde. O profeta Elias ele teve que ser humilde e falar, olha, me dá um pouco de alimento. E quando nós falamos de ser moldados como igreja, a gente precisa ser humilde para saber quando que precisa pedir ajuda também. Às vezes a gente é muito orgulhoso de estar passando por algum problema e falar, não, mas ninguém precisa saber do meu problema. O meu líder não precisa saber do meu problema, o meu pastor não precisa saber do meu problema. Eu passo pelo meu problema sozinho. Mas quando nós escolhemos passar pelo nosso problema sozinho, nós não temos o nosso caráter moldado, o nosso caráter tratado. E Deus, quando Ele vem buscar a igreja dele, Ele não vem buscar só você, Ele vem buscar a igreja. E nós precisamos aprender a ser moldados e tratados como igreja. Amém? E aqui nesse momento, como eu falei, Elias ele precisou ser humilde para pedir aquele alimento ali. E nós precisamos também ser humildes para pedir ajuda para os nossos irmãos na fé quando nós precisarmos. Quando nós precisarmos de oração. Às vezes a gente não vai estar bem, mas vai ter alguém bem para te ajudar. E quando tiver um momento que você estiver bem, às vezes vai ter alguém que vai estar precisando de ajuda. E você precisa ajudar também. E durante a jornada, com esse momento aqui onde Elias estava sendo moldado, nós podemos aprender que nós temos que compartilhar o que temos. Elias, nesse momento, ele tinha uma profecia para liberar sobre a vida daquela viúva. E a viúva ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. E vão ter momentos onde você vai estar super espiritual, vai estar super bem, glória a Deus. Onde você vai estar, a pessoa está passando problema, vem aqui, vou orar por você, que vai dar tudo certo. Nossa, estou passando problema, vamos lá, vamos na célula, vamos na igreja. Você vai ser aquela pessoa que vai motivar, aquela pessoa que vai fazer com que as pessoas cresçam, não esmoreçam. Mas às vezes vai ter momentos onde você não vai ter esse vigor, essa força espiritual, mas alguma coisa você vai ter. E nesse momento aqui, a viúva ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, Elias tinha a profecia, mas quando os dois juntaram o que tinha, os dois viveram um milagre. Né? E nós, como igreja, nós precisamos entregar o que nós temos. E talvez você pense, nossa, eu não tenho nada hoje. Talvez o que eu tenho é só uma vida de oração, mas eu não tenho um bom trabalho, eu não tenho condições, eu não posso agregar nada. Ou às vezes vai ter a pessoa que fala, nossa, hoje eu estou num bom emprego, minha empresa está voando, eu tenho muita coisa, mas eu não consigo ter uma constância na minha vida com Deus. Nós precisamos nos juntar, porque quando nós estamos juntos, nós vamos viver os milagres que Deus tem para nós como igreja. Amém? Então Elias ele estava sendo moldado ali, porque por mais que ele tivesse entendido que ele dependia única e exclusivamente de Deus, ele não poderia ser arrogante a nível de falar, eu só falo com Deus. Não, eu preciso da ajuda do meu irmão também. E da mesma forma nós precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus, mas tem momentos que nós precisamos de ajuda para viver o milagre. E não só o milagre, ele não vai ser só para nós. Né? Quando nós falamos sobre igreja, não é só nós recebermos, nós precisamos entregar alguma coisa também. Naquele momento, Elias ele não tinha o alimento, mas ele tinha uma palavra de Deus para aquela viúva. E ali aquela palavra de Deus alcançou a família dela também. Amém? Então, em igreja, nós somos moldados em caráter, nós somos moldados no nosso egoísmo. Elias, talvez, ele foi ali e recebeu o alimento, mas Deus falou só para ele, olha, eu vou te alimentar através da viúva. Só que quando ele chegou lá, ele viu que não era só ele que precisava ser alimentado, mas aquela promessa ia alcançar a vida da viúva também. Então, nós precisamos entender que a igreja é o lugar onde nós recebemos, mas é o lugar onde nós damos, é o lugar onde nós agregamos também. E nós precisamos... Aqui nós somos moldados em amar o nosso próximo. Amém, gente? Glória a Deus.
Bora lá. Tá fazendo sentido, né? Então tá bom, beleza. E o terceiro e último lugar aqui, o Senhor disse para Elias ir para o Carmelo, tá bom? Então agora a gente vai ler 1 Reis 18, 1. Diz assim: algum tempo depois, no terceiro ano de seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe e diga-lhe que enviarei a chuva, né? Aí que a gente vai pular uma parte da história que não é o foco hoje, mas depois disso teve todo aquele episódio lá que Elias fez cair fogo do céu contra os profetas de Baal e tal, etc. Passado tudo isso, mas lá para o final do capítulo 18, do versículo 41 ao 45, a gente vai ler assim. Vou dar um tempinho para você procurar, né? Porque como vai ser lá para o final do capítulo, vai dar tudo certo. 1 Reis 18, 41, 45 diz assim: em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos, e orou. Depois disse ao seu servo: vai e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa, se não se apressar a chuva o impedirá. E em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Amém, gente? Pesquisando o significado das palavras das cidades aqui também, o Carmelo significa, no original ali, um jardim bem cultivado, né? E eu fiquei pensando, nossa, que diferente, né? Eu ia imaginar que seria qualquer coisa. Carmelo é o lugar do fogo, é o lugar do milagre, do restaurar o altar. Eu tinha pensado que seria essas coisas. E aí, quando eu estava pesquisando, eu vi que significa um jardim bem cultivado. E não existe, se tiver alguém aqui que é da área do agro e quiser me contrariar, pode me contrariar. Mas eu acho que não existe nenhum jardim bem cultivado sem água, né? Não dá para cultivar um bom jardim sem chuva. Se for um jardim pequenininho na sua casa, você até consegue regar, mas precisa de água, amém? Agora, se for um jardim vasto, um grande jardim, é necessário de chuva para que ele cresça. Então, nesse momento, depois que Deus chamou Elias falando: olha, você vai passar por um período de seca. E aí, a voz do Senhor foi sustentando Elias falando: olha, você precisa aprender a depender de mim. E depois falou: olha, você precisa aprender a ser moldado e viver ali em sociedade, depender das pessoas também que eu vou usar e etc. No último momento, Deus estava levando Elias para o jardim bem cultivado, para o lugar onde precisa de chuva para que esse jardim seja bem cultivado. Então, Deus estava levando Elias para o lugar da concretização da promessa. No começo, Elias falou: olha, não vai ter chuva até que eu fale. E aí, aqui no final, Deus já estava levando Elias para o lugar que era necessário que a chuva viesse. Deus estava levando ele para o lugar onde ele tinha prometido desde o início. Amém? E a mesma voz, como eu falei, que falou com Elias lá no começo, foi a voz que foi guiando Elias em todos os momentos da jornada. E da mesma forma, na nossa vida com Deus, principalmente, quando nós, como eu falei aqui, faz 10 anos que eu aceitei a Jesus, né? Glória a Deus por isso. E naquele dia que eu aceitei a Jesus, o Senhor estava chamando no meu coração, né? O coração estava queimando, né? Foi no Shekinah que eu aceitei Jesus, o apóstolo Géser tinha feito o apelo, e aí eu sentia alguma coisa aqui sufocando meu peito. Eu falei: meu Deus, que é isso? Acho que eu vou morrer. Tava tirando meu ar, assim, eu falo: nossa, cara, eu preciso levantar a mão, não aguento e tal. Aí eu levantei a mão e naquele momento era o Senhor me chamando para caminhar uma jornada com Ele. E durante esses 10 anos que estou aqui, né, caminhando com o Senhor, né, a voz do Senhor ela foi me guiando. Eu lembro que depois de aceitar Jesus, uns meses depois eu participei do Encontro com Deus. Né? O Encontro com Deus é maravilhoso. Quem já foi para o encontro aí? Levanta a mão. Amém. Você que não foi, vai no próximo. Vai ser maravilhoso. O Senhor vai falar tremendamente com você. E ali no Encontro com Deus, eu não vou, pastor Nino, Ale, não vou falar nada, tá? Não vou falar nada que não pode, tá bom? Mas teve ali algum momento que eu estava orando mesmo, estava falando com Deus. Eu falei: Deus, eu tenho medo
tenho medo porque eu estou vivendo coisas maravilhosas aqui, eu tenho vivido momentos incríveis aqui nesse retiro. Mas e na segunda-feira que eu voltar para minha casa? Como é que vai ser? Eu não vou estar aqui com, né, tipo, vivendo essas maravilhas aqui. Como que vai ser? E eu lembro claramente Deus falando para mim: eu vou te ajudar. Eu estarei com você. Aí eu falei, tá bom. Eu era adolescente, né? Tinha 14 anos. Eu falei, tá bom, se você estiver comigo, tá bom, vai dar tudo certo. Mas eu confesso que eu não botei muita fé. Mas eu falei, mas se você estiver comigo, tá bom, vai dar certo. E eu tô aqui até hoje, né? Para honra e glória do Senhor. Então, gente, amém, glória a Deus. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus te chamar para alguma coisa, quando Deus falar para você fazer alguma coisa, vai bater o medo, mas se Deus está falando com você, Ele te conhece. A gente leu ali no versículo, lá no começo, que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o pastor conhece as ovelhas. Então, se Deus está te chamando para fazer alguma coisa, por mais que você não ache que você é capaz, por mais que você não ache que você vá conseguir, se Deus está falando com você é porque Ele escolheu você. E Ele te conhece, Ele sabe as suas limitações, Ele sabe os seus problemas, Ele sabe as suas dificuldades. Mas se Ele está falando para você ir, é porque é você, é para você ir. Às vezes a gente tem a tendência de justificar para Deus, né? Fala, não, eu não consigo, eu não sei o que lá. Mas se Deus escolheu você, é porque Ele vai te ajudar. Deus não é um pai ruim, né? Um pastor ruim que fala, vem comigo e larga a gente assim para fazer qualquer coisa. Não, Deus vai estar com você em todas as etapas. Quando Deus falou para Elias profetizar sobre esse tempo de seca, Deus esteve com Elias em todos os momentos. Deus levou Elias para onde Elias precisava ir, aprender a depender completamente do Senhor, aprender a ser moldado e ter o seu caráter ali tratado entre ajudar e ser ajudado também com os irmãos. E da mesma forma, Elias chegou até o final, no lugar onde precisa de chuva, né, para existir esse jardim cultivado, o lugar da concretização da promessa. Então, a voz do Senhor, ela nos chama, mas ela nos sustenta até o final. E aí, o que nós aprendemos com Elias? Por mais que Elias chegou no Carmelo, ele chegou no lugar da promessa. Mesmo assim, ele teve que orar e pedir para o servo dele olhar 7 vezes. Muitas vezes nós já passamos por tudo. Muitas vezes nós já entendemos que nós precisamos depender do Senhor. Nós entendemos que nós precisamos viver em unidade ali, em ser moldados e viver como igreja para chegar no lugar. E às vezes a gente já está no lugar da promessa e falta um pouco de persistência. Elias, ele orou, falou, vai lá, o servo falou, não tem nada. Mas ele continuou até o final porque ele sabia o que Deus tinha falado. E muitas vezes as coisas estão pertinho de acontecer na nossa vida. Muitas vezes aquela vaga de emprego que você está orando está pertinho. Muitas vezes aquela empresa, né, que você sonhou está pertinho de você conseguir. Muitas vezes os seus pais, os seus filhos que você está tentando trazer para Jesus está pertinho de você conseguir. Só que às vezes a gente para na 5ª vez que a gente fala, nossa, não tem nuvem ainda, a gente fala, acho que não vai dar certo. Mas a gente tem que acreditar que se o Senhor profetizou, né, se Deus deu uma promessa, se o Senhor deu uma promessa que eu e minha casa serviremos o Senhor, ela vai chegar nas nossas vidas. Não importa, nesse caso aqui, o servo foi 7 vezes olhar se tinha nuvem. Pode ser que nós venhamos orar 7, 14, 300, 5 vezes, não importa. Mas se Deus falou, a gente tem que acreditar. Se o Senhor falou, a gente tem que ir até o fim. Se o Senhor falou com a gente, é com você que Ele quer ir até o final. Amém? E aí, depois que o servo foi 7 vezes, né, enquanto Elias estava orando, ele viu uma pequena nuvem e ali a promessa de que não veria chuva até que o Senhor falasse, né, através de Elias, aconteceu. E aí a chuva veio, amém? E a chuva vai vir na sua vida também, na minha vida, em nome de Jesus. Eu não sei em qual... Amém? Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Eu não sei onde você tem vivido uma seca. Talvez você tenha vivido uma seca na sua vida espiritual. Talvez você tenha vivido uma seca na sua família. Como o apóstolo orou aqui, às vezes a seca pode ser os seus filhos que não vieram para o Senhor. Ou como a gente fala com os adolescentes aqui direto, né? Às vezes os seus pais ainda não vieram para o Senhor. Né? Às vezes a seca é um pecado que você não conseguiu vencer e você não consegue romper na sua vida. Às vezes a seca é a sua vida financeira que não vai para frente. Não sei, muitas coisas podem ser uma seca na sua vida. Mas a chuva ela vai chegar hoje. Amém? E se ela não chegar hoje, nós precisamos permanecer ouvindo a voz do Senhor até que ela chegue. E a gente tem que acreditar até o final, em nome de Jesus. Por fim, já estou quase acabando. Agora de verdade. No versículo, como eu li lá em João 10, eu vou ler de novo aqui rapidinho o versículo 27 e 28, que diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna
e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Com isso aqui a gente tem a verdade que se nós somos ovelhas, como eu perguntei no começo, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Para onde Ele nos chamou. E nós precisamos ouvir a voz dEle nos guiando durante toda a nossa jornada. E nós não podemos esquecer que Ele nos conhece. Você pode até falar para mim, Mateus, mas você não sabe o problema que eu passo na minha casa. Eu não sei mesmo. Tá tudo bem, eu não sei. Mas Jesus, Ele conhece as ovelhas dEle. Então, se você ouvir um chamado do seu bom pastor, Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que eu passo, Ele sabe o que a gente sofre. Mas da mesma forma, Ele nos chamou, Ele nos conhece. E Ele nos conhecendo, nós conseguimos segui-lo, como diz o versículo aqui. E aí não importa se você está em Querite, como nós falamos, um lugar onde você precisa depender mais de Deus. Talvez você tenha dependido da sua força, talvez você tenha dependido do seu braço. E Deus está te chamando hoje para que você dependa mais dEle. Ou talvez você esteja ali em Sarepta, um lugar onde você precisa ser mais moldado entre como viver em igreja, um lugar onde você vai pedir mais ajuda, um lugar onde você não vai só pedir oração, onde você não vai só pedir aconselhamento, mas você vai se disponibilizar para aconselhar e para ajudar também. Talvez você esteja passando por esse momento na sua vida, ou talvez você também já esteja no Carmelo, você já esteja pertinho de viver a sua promessa, mas está faltando um pouquinho de persistência para você persistir até o final. Eu não sei em qual área, não sei qual momento da sua vida, qual área da sua vida você tem passado, mas uma verdade é que o Senhor nos conhece. E aqui, assim como nós cantamos aqui, a bondade e o amor do Senhor nos seguirá todos os dias. Não importa se você precisa depender, se você precisa aprender a depender mais dEle, se você precisa aprender a viver em igreja, se você precisa permanecer para alcançar a sua promessa, a verdade é que a bondade e o amor do Senhor, ela nos persegue. Ela nos segue por onde nós estivermos. Amém? E aí, eu queria pedir para que você ficasse de pé agora no seu lugar, em nome de Jesus. Queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos. Queria que você pensasse aí um pouco na sua vida. Bom, a palavra é essa, o esboço é esse. E assim como eu estava orando na minha casa antes de vir para cá, poderia ter preparado o melhor esboço, né, com, enfim, diversos estudos e etc. Mas se o Espírito Santo de Deus não estivesse nesse lugar falando ao coração de cada um aqui de nós, dos meus irmãos, da minha família na fé, que são vocês, não faria sentido algum. E eu queria que nesses poucos segundos, poucos minutos, você deixasse o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Assim como eu falei, eu não sei se você está em um lugar onde você precisa depender mais de Deus, você precisa ser moldado em igreja, se você precisa persistir, você precisa permanecer. Eu não sei onde essa palavra chegou no seu coração. Ou talvez você ainda nem caminha com o Senhor, mas você está ouvindo a voz dEle. E nesse primeiro momento aqui, que nós vamos fazer um apelo, ainda não é para você aceitar Jesus, mas se você precisa de uma oração, se você entende que essa palavra falou com você, e você precisa depender mais do Senhor, você precisa ser moldado em igreja, você precisa persistir, e a voz do Senhor ecoou no seu coração hoje, eu queria que você viesse aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Os nossos pastores, eles vão impor as mãos sobre a sua vida, eles vão orar por você. E talvez aqui esse seja o momento, como no ponto 2, que Elias, ele precisou ser ajudado, a viúva precisou ser ajudada. Talvez seja o momento onde nós precisamos ser ajudados aqui. E eu queria que talvez você tivesse essa visão de, talvez você esteja chegando nesse altar como aquela viúva. Talvez você fale: Deus, não tem nada, tem só um pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite, tem só um pouquinho de fé, que eu nem sei se essa fé vai durar muito tempo. Talvez você chegou assim, escasso. Mas existe profeta de Deus aqui hoje, amém? Os nossos pastores aqui, eles vão se colocar numa posição de Elias, para profetizar que esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite que você tem, vai ser o suficiente para você chegar até o final. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os pastores vão orar por vocês. Enquanto os pastores não cheguem até você, começa você mesmo a clamar, começa você mesmo a pedir.
Para o Espírito Santo de Deus te ajudar nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deus, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, Senhor. Ministra o coração dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Vem mudando nossa realidade, Senhor. Vem mudando a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, Senhor. Deus, o Senhor é aquele que é capaz de mudar a realidade, Senhor. E nós estamos aqui em igreja porque nós queremos viver isso, Senhor. Nós queremos, Deus, viver, Senhor,